Em nome do meu Pai Celestial Yahweh, continuando, vamos continuar a falar a respeito dos mandamentos da lei do Altíssimo, incluindo o sétimo dia, em primeiro lugar, o sétimo dia, porque a questão mais duvidosa de toda a humanidade, nosso planeta, é relação ao sétimo dia. Os próprios irmãos que guardam e defendem o sétimo dia da semana como mandamento do Altíssimo, eles estão realmente corretos nesse objetivo de guardar o sétimo dia, como o sétimo dia sendo um dos principais dos 4 mandamentos. É um mandamento especial do Altíssimo, o qual relembra a criação do nosso planeta, a criação da vida no planeta Terra, ao qual é o seu filho primogênito, Adão, que foi criado no 6º dia. E no 7º ele descansou, junto com o seu primogênito, Yahweh, Pai, junto com seu filho primogênito Adão, no planeta Terra, pois ele teve a primazia em tudo. Ele foi o primeiro a ser criado e gerado no planeta Céu e no planeta Terra também. Pois ele é dono do nosso planeta, conforme já falei em outros momentos, nesses mesmos assuntos, o qual estou referindo ao sétimo dia, o mandamento do Altíssimo que está na sua lei, perfeita, justa e boa, a qual diz a Escritura em um certo lugar: quem transgride um dos pequenos mandamentos e assim instruir a outros é culpado de todos. Então, os 10 mandamentos são 10 mandamentos que resumem em 2 palavras: amor. Amará o Pai Celestial sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor. 2 palavras. Ama o Pai Celestial, que é até o 4º mandamento. E amar o próximo, que é os outros 6. Então o Altíssimo Yahweh, até nisso, ele foi bondoso com os seres humanos. Então, os mandamentos da lei do Altíssimo, ele deve estar dentro de nós, porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não devemos adulterar, nós não devemos nada de mal, referindo aos 10 mandamentos, fazer. E devemos honrar o nome do Pai Celestial, que é um dos primeiros mandamentos. Não terá outro além de mim, disse ele. Então, continuação desse assunto do sétimo dia, que é o assunto principal que deve ser aprendido, deve ser praticado, porque ele tem que estar em nossa vida no período do milênio. Porque temos que saber refutar ou falar para o nosso próximo em relação à nossa fé do nosso Pai Celestial, ao qual ele criou o mundo. Aleluia, Yahweh. Mas muitas coisas teremos mais que aprender na sequência do reino milenar, porque o próprio milênio é um dia do Altíssimo. O próximo milênio é um 7º dia do Altíssimo. Entende?
Aleluia, Yahweh, porque tu é bom, ó Pai Celestial. Como diz no profeta Isaías, o profeta Isaías escreveu a respeito do sábado, no capítulo 56, do verso 4 em diante. Vamos ler. Porque assim diz o Altíssimo a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, ou os meus 7 dias. Aleluia! E escolhe aquilo que me agrada, e abraça o meu concerto. Observe que o sábado, o 7º dia, que é falar do sábado referindo a descanso, que simboliza como descanso, por isso chama sábado, mas eu não falo sábado, porque é um nome dado pelos inimigos do Altíssimo. Aleluia, Yahweh, porque assim diz o Altíssimo a respeito dos eunucos que guardam os meus 7 dias, e escolhe aquilo que me agrada e aí abraça o meu concerto. Ele tem aqui como um concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome escrito melhor do que de filhos e filhas. Um nome infinito darei a cada um deles que guardam, que nunca se apagará. E os filhos de estrangeiro que se chegarem ao Altíssimo para servir e para amar o nome do Altíssimo Yahweh, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o 7º dia, não profanando, os que abraçam meu concerto. Observe, repetindo novamente, abraçam o meu concerto, pois o 7º dia é um concerto do Pai Celestial com o seu primogênito Adão. Disse, lembra-te do dia de sábado para o santo purificar. 6 dias trabalharás e o 7º descansar. Essas palavras foi falada por seu primogênito, após ele ter criado, porque foi o 2º dia o qual ele descansou. Mas aquele dia era um dia milenar. Não podemos esquecer isso. Mas aqui nós temos que observar o 7º dia de 24 horas, que não é chamado de dia de 24 horas, que na realidade não existe isso. 12 horas de dia e 12 horas à noite. É chamado de dia também 24 horas. Está errado. Mas compreendemos que hoje a parte clara é chamada dia e a parte escura é chamada noite, porque está na escritura da criação. No Gênesis capítulo 1, do versículo 2 em diante, está escrito sobre isso. 3 em diante. Aleluia! Também se levará, também os levarei ao meu puro monte, o monte do Altíssimo, segundo diz aqui no livro de Isaías. E os festejarei na minha casa. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Porque a minha casa é o trono do Altíssimo. A casa do Altíssimo é o seu trono. É lá onde ele está, no reino do céu. Mas ele fala como se estivesse aqui no planeta junto com o seu povo. Yahushua seja exaltado, porque aqui é uma terra dele que ele criou para o seu primogênito e para todos os seus filhos que haveriam de ser resgatados, restaurados, revividos.
E ele plantou esse conceito infinito, o sétimo dia. Esse sétimo dia é o sábado, ao qual não é o sábado de hoje. A confusão muitas vezes é feita na cabeça de muitos povos, até aqueles que servem ao Altíssimo e às vezes se confundem. Aqueles que conhecem o nome do Altíssimo Yahweh, às vezes se confundem. Aqueles que conhecem o nome de Yahushua, às vezes se confundem. Por causa do sétimo dia. Porque todas as coisas houve modificações em nosso planeta pelas idolatrias. E esse assunto do sétimo dia é um assunto especial que houve uma grande mudança, mas extraordinariamente grande, pois o sétimo dia não se encontra na obediência em nossos dias. Os próprios que guardam dizem que o sábado é para guardar e descansar. Eles estão guardando um outro dia que não é o sétimo. Esta é uma tristeza que é causada na minha vida e na vida do meu Pai Celestial, a qual Ele é o gerador da vida. Ele sabe tudo isso, mas Ele determinou a salvar o seu povo, independente de mandamento algum. Porque o que vigora na nossa vida é a oportunidade que Ele nos deu. O tempo de oportunidade que Ele nos deu. Por isso que Ele usou de bondade e de piedade e manteve o seu povo durante tantos anos a oculta da modificação desse sétimo dia. Esse sétimo dia aqui é chamado de sábado. Está sendo obedecido pelo povo que guarda o sétimo dia, dizendo ser o sétimo dia. Não é o sétimo dia, meu irmão. Vocês estão guardando o quinto dia da semana, dizendo ser sábado, porque vocês não conhecem as bênçãos as quais vocês receberam durante as suas vidas. São reais. O Pai Celestial deu essa bênção para vocês crescerem e multiplicarem independente. Pois o Altíssimo é bom, mas pelas obras a qual você pratica, não matarás, não furtarás, não terá outro além dele. Tudo está sendo transgredido, meu irmão. Se o Pai do céu fosse julgar alguém nesse período que não é o período chamado de graça, fosse julgar segundo o período do reino milenar, você ou todos nós estaríamos perdidos. 100% perdidos. Porque não é pelas guardas dos mandamentos que ninguém salva. Porque hoje os mandamentos foram encobertos diante da população mundial. Pois o Altíssimo é Yahweh. Jamais será Deus. Esse Deus é um ídolo antigo da Idade Média. É o mesmo que Zeus. Não terás outro além dele. Yahweh. Não há outro igual a ele, jamais. E vocês guardam esse dia transgredindo, dizendo que guardam a lei, transgredindo o primeiro mandamento que chama Deus. Observe, quem transgrediu um dos pequenos mandamentos será culpado de todos. E se ensinar aos outros, pior ainda.
aproveita a graça. A qual palavra vocês conhecem que eu vou falar no idioma vosso, ou nosso, que nós aprendemos errado? A graça, que representa a liberdade, ou tempos, oportunidade, dádiva, a qual o Altíssimo dá para nós. Aleluia! Quando esse tempo, ou essa graça a qual vocês pregam, que existe aí uma graça, que é um ídolo da Idade Média, é um ídolo antigo também. Você, ô caro amigo e irmão, preste atenção em nome de Yahushua, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e reina com o Pai. Ele vem para reinar num reino puro e verdadeiro, porque ele vem para isso. Dá o poder ao seu povo, reviver o poder ao qual foi dado no dia de Pentecoste. Aleluia, Yahweh. E esse povo viverão infinitamente com o poder da lei, a qual está no seu primogênito. A lei do Altíssimo estava nele. Ele cumpriu a lei. E todos que vencerem como ele venceu, entrarão no seu reino, pois a sua lei estava dentro dele. Ele era mestre do 7º dia. Mas ele era mestre também em não matar ninguém. Ele era mestre em não falar o nome do Altíssimo em vão. Ele era mestre em não adulterar o nome do Altíssimo, nem invocar o seu nome em vão, pois ele chamava Yahweh. O Filho do Altíssimo chamava o seu nome Yahweh, o Pai salva. Ele representava o Pai no planeta Terra, ele também representou um reino puro. Ele tem uma lei dentro de si. Ele carregou essa lei aqui em vida. Ele morreu obedecendo a lei, porque ele poderia mandar matar todos ali imediato. Por que ele não fez? Porque ele era cumpridor da sua lei. Não matarás. Ele cumpriu à risca a sua lei. Ele não adulterou nada, porque a perfeição estava nele. O seu povo vencerá como ele venceu. Com amor. O amor é que vai dominar o planeta ao qual viveremos no período do milênio. O amor do Altíssimo, puro. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera, não mente, não levanta falso testemunha contra o seu próximo. Quem ama não quer nada de ninguém. Mas quem ama, guarda o 7º dia, porque está dentro dos mesmos mandamentos. Não, o Pai não tirou nenhum mandamento da sua lei. Perdoa os pecados teus, porque você pronuncia o nome errado do Altíssimo. Invoca um homem qualquer, achando ser o nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo é Yahweh. Não há outro nome. Não há outro além desse nome. Aleluia, Yahweh. Mas também lembra do 7º dia. O 7º dia foi o Pai que criou. Na geração do homem aqui no planeta Terra, na geração do calendário, o qual eles estabeleceu e começou a contar do 4º dia da semana, mas também referindo ao nascimento do seu primogênito, que foi no 6º dia. Ele descansou no 7º. Sim, foi o 7º milênio que ele descansou.
Mas Adão também descansou 7.000 anos. Adão também descansou nesse milênio. E ele recebeu instruções do seu pai aqui nessa matéria mortal, porque ele tinha contato com o Pai Celestial. Essa escritura não fala dos contatos que Adão tinha com o Pai. Essa escritura está fragmentada. E nós temos puro dela apenas fragmentos. Recorda essas palavras. Quando você lê às vezes um versículo, você fala tudo em português corrompido. Lembra-te disso, meu caro amigo, porque o reino do céu há de ser estabelecido no nosso planeta Terra. Tudo que está torto será endireitado, tudo que está torto será consertado. E ao seja louvado, porque Ele é bom, porque o Altíssimo é bom. Aleluia! A lei do Altíssimo é perfeita, justa e boa. Aleluia! Louvado seja Yahweh, porque Ele é bom. E essa lei, ela deve estar dentro de nós, assim como estava dentro do meu mestre, do nosso Salvador Yahushua. Essa lei deve andar dentro de nós, porque Ele implantará essa lei dentro do coração do seu povo. É o que diz a palavra do Altíssimo. Ele implantará a sua lei dentro do coração do seu povo. Está escrito isso. Eu vou falar em nome de Yahushua mais outras vezes a respeito dessa lei, porque hoje não é referindo a uma lei, totalmente 10 mandamentos, mas referindo ao 7º dia, o 7º dia, o qual foi um dos mandamentos que foram esquecidos. Além do nome do Altíssimo, não terá outro nome além de mim. Yahweh seja exaltado. Mas o 7º dia é um 7º mandamento, o qual foi retirado da prática, como o 7º dia do mandamento da guarda do sábado. Na criação do calendário romano, o calendário o qual está estabelecido erroneamente, ao qual irei falar a continuação, após esse vídeo, farei outro vídeo, falando a respeito da mudança do calendário da criação. A estabelecimento da abominação assoladora, ao qual foi falado o ser celestial, falou para o profeta Daniel. A abominação assoladora seria estabelecida e após isso haveria 1.290 dias. Bem-aventurado e puro aquele que alcançar até 1.335 dias, porque tem mais 45 anos em cima dessa bênção, que é um tempo de oportunidade, o qual o Pai julgará o mundo. Aleluia! Mas falarei isso. Continuamente falarei sobre este mandamento no período, o qual é me concedido que fale. Eu falarei em nome do meu Rei, que reina para sempre. Aquele que veio para estabelecer o seu reino, que ele disse no livro de São João. Yahucanã. Para isso eu vim ao mundo. Para isso eu nasci, para ser rei. É claro que essa expressão rei não é a prática a qual meu mestre exercitou, não. Pois os reis daquela época faziam mandar matar, e ele não. Preste atenção o que ele reina. Aonde que ele reina e como ele reina. Esse rei que não mata, não rouba, não
adultera, nada de mal faz com ninguém. A lei do amor, ele reina sobre o amor que estava dentro dele. A lei foi implantada, a lei do amor dentro dele. Ele não matava, não roubava, não adulterava e não transgredia o sábado também, porque ele era mestre do sábado. Ele estava na criação desse sétimo dia. Ele era mestre por quê? Porque o Pai o fez e entregou tudo em suas mãos. Ele era dono disso. Está prestando atenção, meu caro amigo? A que ponto a humanidade estão erradas? Pois o sétimo dia é o outro dia. Não é esse dia ao qual guardam hoje como o sétimo. Esse sétimo dia de hoje, esse sábado que eles pregam, é o quinto dia da semana do calendário da criação. O calendário da criação, ele não pode ser mudado, mas os seres humanos idólatras, os quais contribuíram com a morte do Messias, do Filho do Altíssimo, pois ele teria que morrer no quarto dia da semana, ao pôr do sol, à tarde. E assim ele morreu no quarto dia da semana, cumprindo a profecia do livro de Daniel, o qual foi falado por profeta Daniel. O quarto dia da semana foi o dia da sua morte. Não foi sexta-feira, conforme as pessoas pregam hoje, que ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no final do sábado. Ele morreu no quarto dia da semana, ele passou uma noite no sepulcro. Passou mais um dia no sepulcro, um dia e uma noite. Depois passou mais outra noite e mais outro dia. Depois mais uma noite e mais outro dia. Terminou o dia e ele ressurgiu. Foi o sétimo dia o qual terminou. Então, do quarto ao sétimo, dá 3 dias e 3 noites, o qual ele esteve como falou com o profeta. Aleluia. Aquele profeta que foi pregar em Nínive. Aquele profeta que disse que Nínive havia sido destruída. O peixe levou Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites no seio do peixe. Diz que o Filho do Homem também teria que passar 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra. 3 dias e 3 noites não é de sexta ao final do sábado. Então estava adulterado. Ou sexta-feira é o mesmo que o quarto dia da semana. O quinto dia é o sétimo. É o sábado de hoje que o povo estão venerando como se fosse o sétimo dia. É o sábado, o qual é uma criação maligna. O Pai Celestial pede para falar isso. É doído isso, porque ninguém guarda esse dia. Ninguém está guardando. Pode ter alguém guardando enganado por aí, em algum lugar da vida. Mas ninguém obedece à lei do Altíssimo. O sétimo dia, irei falar mais na frente, e Yahweh seja exaltado para todo sempre. Porque não se pode falar isso de uma vez. Aleluia, Yahweh, porque tu é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Altíssimo. Porque muita gente enganada, meu Pai. Tem muita gente enganada nesse planeta Terra. Muitos dos teus filhos, até mesmo os escolhidos,
Muitos deles não conhecem sobre esse assunto. Não conseguem falar sobre este assunto. Aleluia, porque eles apagaram a lei. Cumpriu a profecia de Daniel à risca. Destruirá os puros do Altíssimo, capítulo 7, 25 em diante. Destruirá os puros do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Cumpriu-se isso, literalmente. A lei do Altíssimo é perfeita, justa e boa, que é a lei dos 10 mandamentos. Mas eles teriam que criar uma outra lei, destruindo a lei do Altíssimo, para corromper a humanidade, tirando o poder do Altíssimo, através dos seus mandamentos. E o 7º estava ali na lei do Altíssimo. Então elas acabaram com a lei do Altíssimo e estabeleceram essa lei da abominação assoladora, a qual ia cumprir-se no livro de Daniel. Aleluia! As 70 semanas de Daniel, mesmo que 490 anos. Que na última semana, na metade da semana, cessaria o sacrifício, as ofertas de manjares. A metade de uma semana é 180 dias, pois os anos eram contados de 360 dias. Então, 490 dias, ou 490 anos, na última semana de anos. Louvado seja Yahweh, o Altíssimo morreu no 4º dia da semana. Na metade da semana, que era também 4º dia da semana. Cumpriu-se no pé da letra esta profecia dele morrer na metade da semana. 7 semanas estão determinadas para o seu povo, mas depois das 62 semanas será tirado o ungido. E assim foi. O Messias morreu na metade de 7 anos, antes de terminar os 490 anos, que se completava no ano 4000. Vou falar na linguagem portuguesa nossa. 4 anos, ou 3 anos e meio antes de completar 4000. Pois no calendário profético, ou no calendário romano, no calendário judaico, eles não contam metades de anos.